me chamo Vitor Hugo Rosa, estou aqui participando do Armazém de Quinquilharias e Utopias. Sou violonista gonçalense. Estou muito agradecido pelo convite, do Paulo de Carvalho, poder contar um pouquinho dessa minha história, na música, no violão. Vou começar quando, meu primeiro contato com o violão. Foi quando, na casa da minha tia, ela tinha um guarda-roupa e tinha uma porta que sempre ficava fechada, que era muito curioso para mim. E essa tia minha, ela viajava e ficava sempre fora. Uma vez eu tava lá, ela chegou e aí ela abriu a porta e tinha um violão lá dentro. E eu fiquei, caraca, tá. Aí ela olhou pra mim, viu a curiosidade e ela falou: você sabe tocar violão? E eu falei: sei. E eu não sabia nada. Eu sei. Sabe afinar? Eu falei: sei sim. Então afina esse violão pra mim. E fiquei lá, o dia todo tentando afinar o violão. Não sei como, eu não quebrei nenhuma corda. Acho que eu fiquei com medo de apertar a mão. E no final ela falou pra mim: você não sabe afinar o violão, né? Eu falei: tia, eu não sei. Ela falou: então faz o seguinte, eu vou viajar de novo, vou sair. Quando eu voltar, se você afinar esse violão pra mim, esse violão é seu. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei: pô, preciso desse violão, eu quero esse violão. E aí eu busquei, né, o caminho de aprender e mais ou menos consegui afinar quando ela voltou e ela deixou o violão comigo. Me deu o violão como presente. Eu guardo isso porque, assim, com muito carinho, porque realmente foi o meu primeiro contato com o instrumento que me abriu muitas possibilidades. Desde então eu comecei a buscar caminhos na música, né? Eu, sendo de São Gonçalo, foi muito difícil encontrar meios de poder ter acesso à educação musical, né? Nas escolas públicas não tinha um fomento a isso. E eu fui correndo atrás até que eu consegui ir parar na escola de música Vila Lobos. E lá eu fiquei pouco tempo, mas foi um período que me abriu muito a mente em questão musical, porque eu tive contato com outros instrumentistas, outros instrumentos, né? Eu andava pela escola e via uma criança de 10 anos tocando uma flauta absurdamente, ou um violino. Eu falava: pô, que incrível. E conheci o Guerra Peixe lá, né, que é a sala, o auditório de apresentação da sala Guerra Peixe, o nome, né, do Guerra Peixe, mais futuramente trabalhar com as composições dele, as peças. E aí eu acabei indo para guitarra, tocar um pouco de guitarra. Passei por uma banda, na verdade eu tive duas bandas que tinha um certo público, né, forte na cena underground de São Gonçalo. Primeiro foi a banda Insane, que é oriunda de Niterói, aqui de Niterói, mas tocava muito por São Gonçalo. E depois eu toquei na banda SIC, que aí tudo na guitarra. Mas teve um momento crucial para minha volta no violão, e desde então eu segui o meu caminho de fato definitivo no instrumento. Foi nessa primeira banda que eu participei, o Insane. Eu entrei em contato com hoje um grande cineasta, Arthur Moura, e ele estava tocando Jorge do Fusa no violão. E quando eu vi aquela peça, eu falei: pô, é isso que eu quero para mim de fato. Assim. Eu nem conhecia o garoto, dali passei a conhecer o garoto, suas composições, e foi incrível, assim. E desde então eu venho seguindo, né, o meu percurso, buscando um aprimoramento no conhecimento das artes, da música, no meu desenvolver. E por fim acabei adentrando a universidade, né? Hoje eu sou formado pela FRJ, graduando ainda, né, no finalzinho, e venho apresentando em alguns lugares, tentando ampliar mais os horizontes sobre a arte, sobre a música. Por São Gonçalo principalmente, tenho buscado fazer apresentações por lá, nos lugares que me são possíveis, né? Toco no pub, toco num anfiteatrozinho dentro de uma escola pública que tem lá. E é isso. Hoje tento fazer o meu trabalho solo, criando releituras.
eu tento no sentido de buscar releituras que sejam convincentes à minha própria realidade e à minha própria construção, né? Eu vou tocar agora uma releitura, já que estamos falando disso, uma releitura da peça Gnosiene, número 1, do Erik Satie, né? Que eu faço essa releitura de mostrar um pouco o que está em mim, o que vem dessa meu entendimento, e eu transformo ela num baião. Vitor, antes de você apresentar essa peça agora, eu só queria que você retroagisse um pouquinho para apresentar a música que você tocou na abertura. Sim, acabou me fugindo, sim. Eu toquei o Prelúdio Epigramático número 1, do compositor cubano Léo Brauer. É uma série de 6 prelúdios e esse é o prelúdio que abre a peça, né? É bom lembrar porque eu costumo fazer sempre, abrir os meus concertos ou as minhas apresentações com os prelúdios, justamente por o prelúdio ser uma música que nasce, né, da ideia de apresentação, de começar, né? Prelúdio, o próprio nome já diz. E é isso, vou afinar aqui o violão pra gente tocar a Gnosiene. Eu tô querendo botar o nome carinhoso na música de Gnosiando, né, pra fazer jus.
Acho que surgiu uma curiosidade aqui da parte de André, que eu queria saber o seguinte: quantos anos você tinha quando ganhou o violão? Eu tinha 11 anos. 11 anos? 11 anos. Gaiato, né? Você afinar, se tocar. Na verdade, eu queria o violão. Assim, eu, de certo modo, eu tive sorte. Eu considero muito isso, assim. Porque na minha família, meu pai sempre gostou muito de música. Por mais que, assim, essa tia minha, ela era atriz. E ela trabalhou muito na década de 80 e no início de 90 no teatro aqui no Rio, né? Minha família é oriunda do Ceará. Ela veio para cá primeiro, depois meu pai veio para ela acompanhar. E na minha casa sempre teve muito instrumento. Teclado, pandeiro, guitarra. Mas não tinha guitarra, mas não tinha caixa, por exemplo, para ligar a guitarra. Enfim, mas tinha, então, de certa forma, eu tinha muita influência ali com a música. E eu tenho uma curiosidade que eu acho, assim, incrível, porque eu, muito novo, eu tinha uma facilidade tremenda de desenhar e de reproduzir desenhos. E aí, de fato, eu senti que poderia ser um pintor. Falei assim, vou ser desenhador. Quando eu consegui fazer uma reprodução muito idêntica do Marechal Deodoro, que tinha uma foto assim, e isso eu tinha 5, 6 anos. E eu fiquei, não sei como, infelizmente eu perdi esse registro, esse desenho. Mas eu fiquei assim, só que eu fui buscar, eu pedi muito para meus pais, né, para fazer um cursinho, né, poder fazer, mas era muito caro. Então não era viável e eu entendi. Então, fiquei assim, já sei que eu não posso ser desenhista. E fui. Mas só que com essas influências de ter muito instrumento em casa, vira e mexe em alguns músicos lá, fazer forró lá em casa e tal, tendo esse contato, o querer ser músico foi esquecendo em mim. Até o momento que eu tive esse encontro, né, com o violão. E o violão é um instrumento totalmente acústico. Né? Ele acaba sendo independente e eu acabei enxergando uma possibilidade de poder trazer a minha vontade, esse meu querer para uma realidade mesmo, não ficar só no campo das ideias. Já pequeno, né, por que pareça, mas já me vi essas questões, assim, essas possibilidades. Então, quando eu vi aquele violão, eu imaginava tudo, menos um violão dentro daquela porta, daquele armário, que era um guarda-roupa muito grande, acho que tinha era um guarda-roupa muito grande, tinha umas 8 portas, mas a do meio sempre esteve fechada, porque essa minha tia viajava, ela ficava tempos fora, e a minha outra tia, que é a irmã dela, ficava na casa. E aí eu ia lá visitar minha tia e ficava, o que tem nessa porta? E tinha o bendito do violão, que eu tenho ele até hoje, lá já bem surrado, na verdade, né? Criança sabe como é, né? Quer levar por tudo quanto é lado e tal. Tem um Durepox nele, meu Deus do céu. Porque ele caiu assim, aí abriu, eu falei, meu Deus, um violão. E aí eu falei, acho que deve dar, né? Tá. E meu pai achou absurdo. Ele viu. Mas enfim, ele me deu a liberdade de poder ter aquele instrumento para mim e fazer dele o que quiser. E nessas andanças, falando um pouquinho do repertório que eu toco, e fazendo um link do que eu tinha falado, o Guerra Peixe, por exemplo, foi um compositor que, conforme eu fui adentrando as obras dele, né, principalmente depois que eu entrei na faculdade, antes eu fiquei curioso, vi uma coisinha ou outra, mas dentro da faculdade eu me encantei muito pela proximidade do que ele busca na arte dele, nos conflitos que ele teve no desenvolvimento das suas músicas e tal, da sua construção. Ele foi um músico que brigou muito pela música erudita, né? E pela sua própria música. Então eu tenho um trabalho que é interpretar, né, as lúdicas dele, são 10 lúdicas. É uma peça minimalista, peças curtas, que representa muito o que a música de concerto ela pode
mostrar da nossa cultura, da nossa brasilidade, que eu digo. Por isso, assim, eu acho ela muito forte, porque são peças pequenas, mas que dizem muito. E eu vou tocar aqui, já que falando do Guerra Peixe, 2 lúdicas. Vou tocar a 6 e a 7, né? A 6 ela é um ponteio, ponteado, com ligados. É bom falar porque essa palavra ponteado, ela nasceu quando ele tenta fazer o ponteio dentro da estrutura dodecafônica. E ele vê que não é possível. Então o máximo que ele pode fazer é um ponteado para fazer, e aí ele esse ponteado com ligados. E a outra é um diálogo entre vozes. Vou começar essa. Acontece. Que mais posso falar? Vitor, como foi a sua aproximação, a escolha pela música erudita? Foi consequência, foi natural, assim. Conforme eu fui buscando mais conhecimento, mais possibilidade com a música de concerto, né, a música erudita, ela veio, ela começa a fazer parte, né? Numa discussão que a gente estava tendo um pouquinho antes, né, quando o que é erudito, o que é popular. Quando eu escuto uma obra do Garoto, por exemplo, para mim aquele popular ali tem uma de erudição enorme, porque principalmente pela modernidade no seu próprio tempo, né?
obras de magnitude incríveis, assim, com uma necessidade de empenho muito grande e que assim, ainda assim é uma música popular. Então, por exemplo, eu tento partir do princípio que música é música, que a gente tem a música erudita, a gente tem a música popular, as duas são músicas, assim, a gente está só buscando conceitos para falar da mesma coisa, né? Então, e quando eu adentrei, né, porque quando eu adentrei a universidade, né, você majoritariamente trabalha música de concerto, né? Por exemplo, pelo menos a minha formação pela UFRJ foi de música de concerto. Então a gente acaba entrando nesse universo, mas eu acho que é consequência de todo músico, de qualquer músico. A gente tem que se banhar de arte, né? Na verdade é essa, não só de música. Eu sou músico, mas eu tento buscar o que está acontecendo na poesia, o que está acontecendo na escultura, na pintura, enfim. O que a arte está falando, o que a arte já falou, o que a arte fala, o que a arte pode falar, né? Assim, eu tento trabalhar por esse sentido. E a música é a minha maior forma de expressão enquanto artista. Então, eu acho que acaba sendo uma consequência ter o contato com a música de concerto, a música erudita, né? O instrumento violão, ele ainda briga hoje para ter um lugar no espaço de música de concerto. Ainda se vê muito pouco o violão, mesmo a gente tendo ótimos representantes, ótimos compositores. Pô, o que é Vila Lobos para o mundo? Não digo nem para o violão, para o Brasil, para o mundo. Né? E tem obras incríveis e que ainda assim você encontra pouco o violão sendo apresentado, né? E é aí que está o contraste, né? Eu estou falando de música de concerto, porque quando a gente fala de música popular já é o inverso. O violão está aí o tempo inteiro. Está no nosso samba, está no choro, tá no nosso sangue, está na nossa raiz, né? Então é um instrumento que fala muito da nossa história. E acaba que buscando isso você buscando conhecer, né, mais essa história, o que vem antes, né, o que faz do violão hoje, né, a gente acaba caindo na música de concerto quanto na música popular, né. Eu vou, para sintetizar um pouco isso, eu vou tocar uma composição que eu venho trabalhando, que ela se chama Canto para um Berimbau. E ela nasce da ideia de aproximar mais a música popular, o gênero cultural da capoeira, que é tão próximo da gente e que mesmo assim me parece às vezes está um pouco distante. Então eu tentei fazer um link de conexões para poder sintetizar isso, né? É o violão que reproduz um berimbau, mas a intenção do violão não é ser um berimbau, nunca. O berimbau é um berimbau. O berimbau ele vai ser... A minha ideia é mais como um canto para um berimbau, né? É o reconhecimento desse instrumento, dessa origem que está no nosso sangue. Canto para o berimbau.
buscando fazer no meu trabalho mesclar um pouco do que eu desenvolvi na faculdade, as músicas de concerto, e trabalhar também com a minha busca pela cultura popular, né? Venho desenvolvendo, ainda está no início, algumas coisas ainda estão a nascer, surgir, mas eu acredito que esse caminho que eu venho trilhando é o caminho mais sincero que eu faço, assim, para poder pelo menos transformar o meu meio. Eu falo isso porque para mim sempre foi muito sacrificante, muito difícil encontrar um espaço que eu dialogasse a minha arte com outras pessoas, com outros artistas e tal. E aí eu fui caminhando e indo ao encontro, né? Eu tenho a capoeira, por exemplo, essa música eu canto para o Berimbau, eu faço porque eu tenho capoeira muito próxima a mim, né? Perto lá de casa. Quando muito pequeno eu joguei capoeira com 10, 11 anos. E então eu tenho ela muito próxima a mim. Hoje eu tenho muitos amigos que jogam capoeira, que fazem parte dessa cultura, que é muito importante. E tentar mostrar um pouquinho desse meu aprendizado, dessa minha construção que foi se dando, né? Eu coloco um baião no Sati porque eu acho que é isso. Também trazer um pouco essa coisa inesperada, né, de um trabalho que já é posto. O Sati, quem não conhece tem que conhecer. A verdade é essa, assim como tantos outros compositores importantes da história da música, né? Infelizmente a gente ainda fala mais no intuito ocidental, né? A gente está falando de compositores europeus, assim, a gente acaba mencionando muito a cultura europeia. Fora da cultura ocidental a gente vai ter outras músicas, a gente vai ter outros tipos de relações com a música, seja ela cultural, seja ela meramente artística, mas considero que trazer aquilo que nos importa e que é importante por agora também faz parte, né, do trabalho do artista. Então eu tento trazer algumas coisas a uma moda de fazer música, uma moda de pensar música e, acima de tudo, uma moda de pensar a arte. Lá no Clube Naval, você quando se apresentou, foi quando nós nos conhecemos. Sim. Vou até retroagir um pouco a pergunta da Andréa, né, que ela perguntou a sua idade quando você ganhou o violão. Eu quero saber, bem antes disso, que você lá comentou de uma forte influência da música espanhola no violão brasileiro. Sim. Aí você podia falar um pouquinho disso e apresentar alguma desses trabalhos, dessas peças? Eu vou te falar que para hoje eu posso tocar um pouquinho a introdução do Astúrias para a gente ter uma noção do que isso representa. Mas é porque eu não preparei Astúrias. E é isso, também é uma peça que você tem que estar preparado. Tem músicas que... Sim, toda música você tem que estar preparado, é lógico. Mas tem certos níveis de execuções que você tem que ter se programado, vamos dizer assim, para você poder executar pelo menos no mínimo do que ela quer dizer. Senão, porque também você pode fazer qualquer coisa. Assim, eu não vou fazer qualquer coisa, mas vai estar beirando isso que eu vou fazer. Vamos ser sinceros, assim. Porque é uma música de altíssimo nível, de que exige muito do... É como você pedir pro corredor fazer 100 metros por agora. O cara acabou de, sei lá, não tá pensando nisso. Ele vai correr, vai, mas ele nunca vai fazer o melhor número dele. Eu até considero que o Usain Bolt não vai fazer, não vai quebrar o recorde se chegar para ele, não, corre aí. Enfim, mas aí vai estar preparado. A história da cultura espanhola, aqui com o instrumento, na verdade, é com o violão, né? A cultura flamenca ela é muito forte, né? Um dos seus maiores expoentes mais recentes, que falecido há pouco tempo, que é o... não sei porque me fugiu o nome agora. Paco de Lucia,
né? Que tem um encontro muito incrível, que é com ele e o Rafael Rabelo. O Rafael Rabelo também é o nosso grande gênio do instrumento, mas já é um outro, né? Já é um violão 7 cordas. E a gente tem, na verdade, na Espanha, uma briga pelo reconhecimento do violão. É isso que acontece. Você tem um instrumento que ele não tem uma projeção. O violão não é um instrumento que tem uma projeção sonora muito forte, né? Ele é bom para uma coisa mais intimista, mas para um espaço maior ele já não tem tanta projeção. Então, na história do violão, ele acaba sendo colocado de lado. Ele vai tendo as suas evoluções. Ele começa no alaúde, a guitarra romântica, que ela é menor um pouco e tal. E esse modelo que a gente usa hoje, ele foi criado pelo grande luthier, o luthier espanhol Antônio Torres. E junto com ele tinha o seu grande amigo, que era o Francisco Tárrega, que para a história do violão ele tem uma ponte crucial, porque ele busca fazer com que o violão tenha o reconhecimento dele. E um dos caminhos que o Tárrega encontra não foi só compor as composições para esse novo violão, mas também as transcrições. E ele faz transcrições de peças muito importantes para a música, peças barrocas, como o de Bach. Mas ele faz transcrições, por exemplo, de Albéniz. Albéniz é um grande compositor, pianista, compositor espanhol. Mas ele tem como é que eu posso dizer? Ele tem a essência da coisa espanhola, do ser espanhol. Então ele compõe, por exemplo, as músicas, e pela cultura da Espanha ser flamenca e o instrumento violão ser a representação do flamenco, quando o Tárrega faz a transcrição, o próprio Albéniz fala: pô, minhas músicas soam muito melhor na tua mão. Tipo, como se porque ele compõe para o piano, mas a influência dele é o violão. Por mais que ele componha, então ele acaba soando bem melhor ao violão. E um pouco mais à frente surge o André Segovia, que foi o marco, foi realmente o cara que colocou o violão no patamar de instrumento de concerto. Não que ele nunca tivesse sido, mas é porque por o violão ser também de cultura popular, a música de concerto, ela tende, por ser elitizada, ela tende a querer que não apareça, né? A gente ainda tem hoje, por exemplo, assim, para a gente deixar bem claro, a gente tem na nossa cultura brasileira instrumentos que fazem parte da nossa essência, que é o que? O violão, que é o bandolim, que é o cavaquinho. Por exemplo, na escola de música, o violão está lá há 30 anos. A escola de música existe há 170 anos. Então a gente tem uma barreira para que o violão não chegue nesse espaço elitizado, né? Deveria ser democrático, não elitizado, mas acaba sendo. E a gente tem, por exemplo, só agora o cavaquinho e o bandolim entrando, mesmo com todas as suas histórias. Então, os instrumentos que são ditos populares, eles acabam tendo uma barreira muito grande de chegar em lugares que são de direito, mas que acabam tendo a sua revalia, digamos assim. Então, para resumir um pouco, eu vou tocar a primeira parte da Astúrias, do Isaac Albéniz, com a transcrição do Francisco Tárrega.
início eu não estava preparado para tocar um Astúrias, mas o que vale é a intenção da gente mostrar, né? O que a gente estava conversando, pretendendo mostrar.